bem, voltamos com o Cidade News e nesse bloco a gente traz um quadro perfil bem especial. A gente está aqui com o Nelson Teston, ele que é terapeuta holístico, escritor e palestrante. Seja bem-vindo ao Cidade News. Muito obrigado. Como é que é administrar essas três profissões, essas três tarefas no teu dia a dia? Elas trabalham de forma integrada, na verdade, esse é um perfil, acho que é um perfil do profissional moderno, né? Conseguir ter uma flexibilidade de juntar várias funções. Eu faço isso com amor, faço isso com paixão, então tudo flui de uma forma natural e uma não colide com a outra, não concorre com a outra, uma completa a outra. Nelson, explicando um pouquinho para o pessoal que está em casa, qual que é a função, qual que é a tarefa do terapeuta holístico? O terapeuta holístico, na verdade, também é uma profissão nova. Eu mesmo, quando comecei, eu percebi que eu também estava ajudando a abrir uma profissão nova no Brasil e no mundo hoje também. O terapeuta holístico, ele escolhe áreas em que ele quer atuar, seja na parte mais do corpo físico, seja na parte das emoções, seja na parte espiritual. O terapeuta holístico, ele sempre... Por que chama holístico? Porque ele junta, ele tem essa habilidade de juntar vários modelos de terapias. Que é o meu caso. Eu junto vários modelos de terapias com um foco no desenvolvimento emocional, na qualidade de vida espiritual da pessoa e também na forma como ela pensa e age. Como é que você começou a trabalhar com isso? Na verdade, eu comecei como... Em primeiro lugar, acho que, como acontece para muitas pessoas, nós temos muitas dificuldades. Eu comecei pelas minhas dificuldades, porque eu precisei começar a fazer algumas curas importantes na minha vida. E então notei que a forma que teria era através de terapias e terapias de vários modelos que foram me indicando. Eu fui me apaixonando por tudo isso. Eu percebi que se fazia bem para mim, eu queria passar adiante. Então eu também queria que mais pessoas se beneficiassem. Então é por isso que eu trabalho nesta área há 15 anos. Quais são as terapias que você desenvolve? Além disso, também essas palestras que você realiza também com empresários. Eu tenho um histórico nesses últimos 15 anos de trabalhar com uma integração de vários modelos. Programação neurolinguística, coaching, eu tenho a formação de Master Coach. Então, com isto, eu trabalho com constelações, trabalho, que é uma parte que a gente pode abrir mais detalhes. Um dos meus carros-chefes, onde eu tive milhares de alunos, foi na área do Reiki. Hoje o Reiki tem comprovações científicas no mundo todo. Na época que eu comecei, o Reiki para alguns era uma utopia, tinha a ver com religião, era uma confusão danada. Hoje se entende que é uma terapia e tem o seu segmento próprio. Falaste um pouquinho de religião, como a gente também está falando dessa questão de espiritualidade, como é que é esse trabalho de separar essas duas áreas? Conseguir tratar a espiritualidade um pouquinho diferenciada da religião para não tentar dar esse embate, criar esse conflito que muitas vezes surge com esse assunto. Exato. Eu entendo assim que acho que a gente que trabalha com pessoas precisa estar bem resolvido nisto, que é na verdade o seguinte: toda religião, ela já tem toda uma estrutura, onde tem pessoas treinadas, capacitadas, referendadas para conduzir os seus grupos. Então tem seus livros sagrados, né? Então está tudo correto, tem tudo um lugar bom para isso e promove o amor, o bem-estar. Agora, quando a gente trabalha com a terapia, nós trabalhamos a espiritualidade olhando, no meu caso, a espiritualidade para a empresa, a espiritualidade para os negócios, que são palestras que eu desenvolvo também. Ela está ligada a valores, alegria, bem-estar. É esse sentido da espiritualidade, é a postura da pessoa, a postura do seu caráter, a forma como conduz a vida, a energia que ela coloca na vida, a forma como ela se relaciona consigo mesmo, de um jeito que gere paz, harmonia, saúde para si. E também uma forma com que ela busca dar o melhor dela para se relacionar com as outras pessoas, com os animais, com o trânsito, com tudo. Isto é uma forma de entender a espiritualidade sem, de maneira alguma, substituir a religião. Atualmente, as pessoas esquecem desse lado um pouco mais espiritual, tendo em vista que a gente tem aquela vida bem cronometrada, né? A gente tem aquele roteiro diário. Isso se esquece, isso pode ocasionar problemas tanto físicos como também na gestão do trabalho ou na própria família? Sim, Priscila. Na verdade, nós esquecemos de quem somos quase o dia inteiro. Pouco pensamos: ei, eu existo. Ei, cadê eu? O que eu fiz hoje por mim? Nós quase não fazemos isto, porque é cultural. Sinceramente, eu não sei se na época em que
quase não tinha tantas atividades, porque afinal de contas foi desenvolvido automóvel, avião, computador, celular, para a gente ter mais tempo. E cadê o tempo? Então, eu não sei se realmente as pessoas pensavam tanto em si. Porém, é fundamental. Existem muitos estudos que mostram isto, de que nós precisamos olhar mais para nós e nos conectar com a nossa própria força, com a nossa própria essência. Faz uma diferença muito grande, sim, porque acalma, porque diminui o estresse. Então, olhar para si é realmente muito importante. E nem sempre isto precisa de rituais complexos. Porque quando se pensa numa espiritualidade, às vezes se pensa assim, eu não tenho espiritualidade, é muito complicado. A gente pensa naquelas pessoas que também funciona, que ficam lá sentadas horas e dias com uma roupa só, jejuando. É um modelo, mas não é um modelo que serve para nós. A minha personalidade, por exemplo, não funciona assim. Então, nós só precisamos saber o que é bom para nós. Pronto, é isso que funciona. A gente percebe que fala com bastante alegria, com bastante amor pelaquilo que você faz. Como é que é trabalhar isso com as pessoas? Como é que é tentar compartilhar um pouco desses momentos e também desses ensinamentos com as pessoas e também com as empresas? Primeiro que eu decidi, devido até, eu acho que a forma como tudo se apresentou, eu atendi milhares de pessoas em consultório, individualmente. E eu percebi cada vez mais pessoas pedindo para ter cursos comigo, para que eu falasse sobre tudo isso para grupos, em palestras, em empresas, empresários que eram meus clientes me convidando. E aí o que eu fiz? Aquilo que eu amava fazer, que eu via resultado nas pessoas, eu multiplico no grupo. Então o que me faz eu ficar alegre é saber que esse tipo de tema ele é revigorante e ajuda as pessoas. E outra, Priscila, é um detalhe muito importante. Cada vez que a gente trabalha com um grupo, nós precisamos ter a real certeza de que, como profissional, foi dado o melhor e gerou realmente algum resultado. Teve muitos tipos de palestras e cursos que eu já dei, que eu não dou mais porque eu achei que o resultado era pequeno. Porque tem alguns tipos de trabalhos que eu fazia que eu notava que ele se diluía muito rapidamente. Então eu me recuso a fazer trabalhos assim. Porque aí então está a minha essência de fazer aquilo que eu gosto. É por isso que a gente se comunica dessa forma. Tá certo. Nelson, falando um pouquinho dessa questão dessa teoria da constelação, que nós falamos antes de começar o programa também, como é que você desenvolveu essa teoria? A da constelação, hoje eu já tenho alguns modelos próprios que eu desenvolvi também, baseado no que os meus excelentes professores me deram de material. Eu tenho 5 formações na área de constelações e as constelações elas surgiram através de Bert Hellinger, que é um alemão que ainda está aqui entre nós, tem 90 anos de idade aproximadamente, e ele percebeu que haviam muitos comportamentos e que também muitas formas que se refletiam nos negócios e que encrencavam muitos negócios e que todo mundo se esforçava para dar certo e não dava e que as relações se esforçavam para dar certo e não davam. Ele descobriu que haviam nas camadas profundas da mente algumas outras formas, que nós vamos chamar aqui de softwares, ou de leis, que interferiam severamente nesses comportamentos. Por isso que as pessoas não enxergavam isso. E o que eu trabalho é exatamente ajudando a enxergar e trazer à tona esta consciência, para que a pessoa saiba o que está acontecendo com ela, que processo é este. Seja ele vindo de gerações anteriores, seja ele causado desde a fundação da empresa. E como é que é essa aceitação das pessoas que recebem isso? Olha, é tão boa que nas cidades onde eu dou os treinamentos sempre tem fila de espera. E no mundo todo está sendo muito aceito. Não só eu trabalho no mundo todo, tem já centenas ou talvez milhares de profissionais atuando na área. As constelações, elas trouxeram uma revelação nova. É um dos modelos terapêuticos mais poderosos que eu vi nos últimos tempos. Não dito somente por mim, mas pelos resultados e efeitos que trazem para as pessoas, sem substituir as boas coisas que já existem. Agora, só para te ter uma noção, o ano passado eu dei 100 turmas de constelação entre março e novembro, ou seja, no ano de 2013. Então, foi assim só para te ter uma noção do tamanho da procura. Então, é algo que funciona e que gera resultados e que deixa a pessoa muito conectada com a sua própria essência de forma simples e tranquila. São trabalhos feitos em grupo ou dentro de empresas.
Para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse teu trabalho, tem alguma forma de divulgação desse teu trabalho também? Pode, de repente, procurar na internet, entra lá com o meu nome na internet, Nelson Teston, Theston, o Teston. Está aparecendo aqui na telinha. Que está aparecendo na telinha. E então vai ali aparecer sobre o meu trabalho, que tem meu site, nelsoteston.com.br, tem alguns vídeos meus na internet e está surgindo mais coisas aí na área. Tá certo. Nelson, a gente falou um pouquinho da questão do palestrante, do Nelson terapeuta, agora eu quero saber um pouquinho do Nelson escritor. Como é que surgiu essa ideia de escrever o livro? Foi um convite, e acho que é sempre um privilégio. No Brasil, cada 1000 livros escritos, um apenas é editado, um é lançado. E eu tive um privilégio de ser convidado pela editora para fazer o livro. Na verdade, foi um projeto especial, onde uma primeira editora me convidou e eu demorei muito com o projeto, e aí depois essa editora se extinguiu e uma outra editora, que é a Luz da Serra, que é uma editora maravilhosa, me convidou. E eu fui escrever sobre autoajuda. Preparei todo o projeto, né? Aquela coisa normal de fazer um livro. Preparei o projeto. E aí eu sentei o primeiro dia. Pronto, agora começa o livro. Sentei. Inspira profundamente, usa as práticas que conheço, né? Centra, busca do profundo do ser. O melhor, faço isso sempre, é uma dica, antes de começar qualquer trabalho, antes de começar o dia. Respira fundo e acalma a mente e pensa na tua força pessoal. E deixa ecoar de dentro de si o seu melhor. 20, 30 segundos, não precisa a manhã toda para isso. Eu fiz esses 20, 30 segundos. Teclado. Ei, não é o que eu estou pensando em escrever, eu estou com uma nova ideia aqui, que eu vou escrever essa nova ideia. E aí comecei a escrever a nova ideia, e aí eu me dei conta que enquanto eu escrevia essa nova ideia, mas eu nunca pensei nisso e continuar, não, só um pouquinho. Eu estou com a minha cabeça preenchida por uma voz. E aí e agora o que eu faço? E meu projeto de autoajuda? Vou deixar essa voz trabalhar comigo, eu busquei inspiração, e aí eu comecei a notar que na verdade essa voz chegava e todo dia, e eu comecei a entender que eu comecei a chamar de um anjo. Né? Então quem lê o meu livro, que se chama Luz ao Seu Lado, da editora Luz da Serra, poderá pensar que é ficção, como poderá realmente pensar que foi um anjo se comunicando e querendo escrever uma história. Seja como for, o mais importante é o efeito. Essa coisa, será que é verdade, será que é real? Isso é perda de tempo. Esse racional nosso nos tira possibilidades de viver experiências profundas dentro de si. Porque é muito cartesiano, muito linear. Eu só acredito naquilo que eu vejo. E deixa de viver um monte de experiências maravilhosas. Então, para quem lê o livro, chora muitas vezes. Então está tudo certo. Algo tem de bom lá. Então a ideia é esta. De qualquer coisa que formos fazer, descobrirmos onde está o nosso néctar, onde está a nossa experiência profunda, onde está realmente a nossa força. Isso vale para a tua carreira, isso vale para viver uma vida a dois, isso vale para viver numa família. Talvez essa luz no lado das pessoas, ela exista para várias outras pessoas também, mas às vezes a gente não tendo esse tempo, não dedicando esse tempo para a gente poder se concentrar, para a gente cuidar desse lado espiritual, a gente deixa ela passar em branco? Deixa. É por isso que eu dou cursos e palestras, para que as pessoas possam dar essas paradas. Nós não temos tempo, eu também vou para cursos e palestras, para a gente ter paradas, porque nem sempre dá tempo. Então, mas não é só isso, pode ser uma leitura, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um bate-papo entre amigos, mas nós precisamos encontrar esses tempos para as conexões. E tem alguns momentos que é sozinho, como eu fiz por 2 meses, muitos tempos sozinhos para fazer uma reforma na minha vida e voltar com um novo projeto. Tá certo. Nelson, eu preciso agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que quem está em casa vai conseguir tirar esse tempinho para refletir um pouco mais, para quem sabe guardar um tempo um pouquinho mais para si, que é o que é importante, né? Isso, e viver o presente. Às vezes parar de controlar o futuro, só olhar o que nós estamos fazendo aqui. Este é o presente. Você assistindo aí, este é o presente. E o que você sente agora é o mais importante. Não é tanto só o que pensa, mas o que sente. Certo, Nelson, novamente te agradeço. As portas da TV Sul Brasil estão sempre abertas para você. Venha outras vezes aqui no Cidade News para conversar com a gente, porque eu acho que é isso que a gente precisa.
né? A gente tem esse intuito de trazer um pouquinho, a gente reclama tanto do mundo, né? Será que é um mundo melhor que a gente precisa ou será que são pessoas melhores que a gente precisa para esse mundo? Né? Onde está o mundo se não são as pessoas? Né? Tá certo. Então vamos pelas pessoas. Beleza, Nelson, obrigada Obrigado novamente. também, Cristiano. A gente vai para um rápido intervalo comercial, na sequência eu volto com mais informações para você, não sai daí.